Evangelho registrado segundo Lucas, capítulo 3, a partir do verso 23 até o verso 38. A genealogia de Jesus Cristo é o título deste texto. Vamos ler responsivamente. Leiamos. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai. Judá, filho de Joanã, Joanã, filho de Rezá, Rezá, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matã, filho de Levi. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Fares, filho de Judá. Nacor, filho de Serugue, Serugue, filho de Hagaú, Hagaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jarete, este filho de Maleleel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Quem gosta de ler genealogia? Tem alguém aqui que gosta de ler genealogia? Geralmente as pessoas passam, né, pela genealogia. O que é genealogia? É história. Quem gosta de história deve gostar de genealogia. A genealogia conta a história da pessoa. Alguém já tentou fazer a sua genealogia? Escrever a sua história? Olha, eu só consigo, da parte do meu pai até o meu avô. Não consigo mais. Eu não conheci meu avô por parte de pai, nem a minha avó. Então, eu sei o nome dele, mas daí para trás não sei o nome de mais ninguém.
Então não consigo fazer a minha genealogia. Da parte da minha mãe, eu conheci até o meu bisavô. Aí daria para ir até o meu bisavô, daí para trás não daria para ir, mas também não. É muito difícil. Mas o povo de Israel era registrado por família. Por família. E os registros iam para Jerusalém. E se registrava, não é, as famílias. Por que José teve que ir para a cidade de Belém? Não é, para alistar-se. Porque ele era da família de Davi. Era da família de Davi. Então, eles tinham o registro das famílias. Nós não temos. Dificilmente nós conseguimos chegar até o bisavô, não é? Triavós, assim, tetravós, é difícil alguém chegar. Mas, quando nós lemos a genealogia de Jesus, a história de Jesus, registrada por Mateus, nós encontramos lá quantas gerações? 42, até Abraão. Mateus tinha como objetivo registrar Jesus Cristo como descendente do povo escolhido, como descendente de Abraão, descendente do povo judeu. E como descendente do povo judeu, né, começando lá de Abraão, ou Abrão, né, que foi o nome quando ele foi chamado, Deus fez a ele uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Uma grande nação. Quando Deus muda o nome dele para Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, mais propriamente nos versos 5 e 6, Deus promete a Abraão, ou amplia a promessa, dizendo que ele seria pai de muitas nações. Povos, não é? Reinos e reis procederiam dele, Abraão. Qual foi o primeiro rei do povo de Israel? Qual foi? Saul, não é? Qual o nome do segundo rei do povo? Agora, qual o nome do último rei do povo de Israel? É Jesus, gente. É Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viu como é que fica difícil? Parece uma pegadinha, mas não é. Não é? Parece até pegadinha, mas não é. Por quê? Lucas, no seu registro da genealogia, não parou na vida, não é, de Abraão para cá. Mas foi muito mais extenso na sua genealogia. Até mesmo porque, até Abraão, quando Mateus enfileirou as famílias, 42 gerações, Lucas enfileirou quantas famílias? 56. 56 famílias. E não parou por aí. Foi até Adão, mais 21 famílias. Totalizando 77 famílias. 77 famílias. Mais 35 famílias do que Mateus. Mais 35 famílias do que Mateus. Viu como é que é a história? E a genealogia tem como finalidade registrar, teve como finalidade registrar a história de Jesus. A história de Jesus. Meus irmãos, nós dividimos em 3 partes essa genealogia. A história real de Jesus.
E quando falamos real, tem dois sentidos, né? Quando falamos a história real, é a história verdadeira. É a história que de fato existe. Não é um conto, mas é de fato real. Mas quando falamos real, também tem o sentido de rei. A família de rei. É família real, não é isso que nós falamos? Quando nós falamos na família real aqui, nós falamos também a família de reis. E Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando Jesus nasceu e os magos foram visitar, a quem que eles procuraram? O recém-nascido rei dos judeus. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. A descendência real de Jesus. A descendência de Jesus da família de reis. Lá, quando foi escolhido o primeiro rei, ele era da família de Benjamim, filho de Jacó. Quando Davi foi escolhido rei, da família de Judá, também filho de Jacó. E então, por isso, é chamado de rei de Judá. Rei de Judá. Davi, chamado rei de Judá. Como dissemos, Mateus no capítulo 2, verso 2, os magos indagavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Voltando aí um pouquinho, no capítulo 1, mesmo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, no verso 32, quando fala do nascimento de Jesus, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí. Estava bem distante, não é, a descendência. Jesus era uma descendência bem distante lá de Davi. E é interessante que Lucas registra a genealogia de modo descendente, não é? Vai chegando até lá. Abraão, ele faz uma genealogia retroativa. Quando Mateus pega primeiro de Abraão até Jesus. Lucas vai de Jesus até Abraão e depois até Adão e Deus. Então nós vemos que a descendência de Jesus, mostrado aqui como rei, é uma vida real, de verdade, e uma vida real também de reis. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus, então, é o rei, o último rei do povo de Israel. Porque é rei eterno. É rei para toda a eternidade. É rei para todo o sempre. No Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 42, Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 42, nós encontramos também registrado não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ele está fazendo uma interrogação, dizendo: a Bíblia não afirma isto?
Não é isto que está registrado nas Escrituras, que Davi, aliás, que Jesus vem da descendência de Davi? Jesus, o filho de Davi, como rei. Em Apocalipse, no capítulo 22, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o verso 16. O próprio Senhor Jesus Cristo falando, quando ele mandou que João escrevesse o que ele estava dizendo. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. No mesmo livro de Apocalipse, agora no capítulo 11, voltando um pouquinho aí, no capítulo 11, o verso 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, como dissemos ainda há pouco, é o último rei do povo judeu, do povo de Israel, porque é o rei eterno, é o rei que permanece para todo sempre. O outro ponto é a história antropológica de Jesus. A história antropológica de Jesus. Vejam que a Bíblia nos ensina antropologia também. Antropologia é uma palavra formada de dois vocábulos gregos. Anthropos, homem, e logia, estudo, tratado. Logo, antropologia é a história do homem. Estudo a respeito do homem, a história do homem. E a Bíblia nos mostra isto. Tinha eu um companheiro de trabalho, ele foi convertido por um trabalho dentro da própria firma, né? Nós estávamos lá estudando a Bíblia com ele, que um dia ele disse, ele não acreditava em Deus, mas aí depois ele falou assim: eu preciso de alguém que me ensine a Bíblia. Eu disse: eu não sei se eu posso ensinar, mas nós podemos estudar junto. Começamos a estudar junto. E ele foi convertido, se tornou membro da igreja em Maria da Graça. Foi presbítero na igreja em Maria da Graça. E ele então dizia aos companheiros de trabalho assim: olha, leia a Bíblia. Mesmo que você não creia na Bíblia, leia a Bíblia, que você vai aprender na Bíblia. Você vai aprender português, você vai aprender história, você vai aprender geografia, você vai aprender muita coisa que a Bíblia te ensina. E mesmo por isso eu estou dizendo, a Bíblia nos ensina antropologia também. Leia a Bíblia, aprenda com a Bíblia, antropologia, a história do homem. E aqui Jesus, como homem, a humanidade de Jesus. Se você abrir a Bíblia em Mateus 16, no verso 3, quando Jesus fazia a pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo
ser o Filho do Homem. Jesus mesmo se intitulava assim, Filho do Homem. Os apóstolos responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e ainda outros, alguns dos profetas. Conheciam a Jesus como os homens. Homens que foram importantes na face da terra. Jesus mesmo então pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ainda, agora em Lucas mesmo, no capítulo 6, no verso 5, só um pouquinho à frente aí do texto lido, e eu costumo até dizer para você não fechar a Bíblia, porque Deus nos fala através da sua palavra. No capítulo 6, no verso 5, quando os discípulos colheram espigas para comer num sábado, e os judeus então diziam que não era permitido fazer isto, Jesus mencionou Davi, quando estava com fome, e entrou com os seus soldados no templo, e comeu o pão da propiciação, que só era lícito aos sacerdotes comerem. Mas ele estava com fome, e comeu daquele pão, ele e os seus companheiros. E no verso 5 Jesus e diz assim, e acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus estava dizendo, eu sou o Senhor. Embora sendo homem, ou como homem aqui, eu sou Senhor do sábado. Eu sou alguma coisa a mais, ou muita coisa além do homem que vocês estão vendo. A genealogia nos mostra a antropologia de Jesus. No Evangelho de Lucas também, no capítulo 19, no verso 10, lá quando Jesus passava e que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar, quando Zaqueu, com Jesus já na casa dele, disse, Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituí-la-ei 4 vezes mais. Jesus falou que ele também era filho de Abraão. E Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho, as boas novas de Jesus para a salvação dos perdidos, daqueles que estavam sem esperança, sem salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 45, até o verso 49, o apóstolo Paulo falava assim a respeito de Jesus Cristo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O apóstolo Paulo, falando a respeito de Adão, ele diz que Adão era o primeiro homem. O último homem, Jesus Cristo, perfeito, santo, sem pecado, celestial, obediente ao Pai. E que nós, como homens de carne e osso, geração de Adão, nós somos pecadores e somos também terrenos. Mas porque o segundo Adão, ou o último Adão, é celestial, e se nós trouxemos também a imagem do terreno na nossa vida, devemos trazer a imagem do celestial, que é Cristo Jesus, santo, perfeito, sem defeito algum. A antropologia de Jesus nos ensina que ele foi feito carne para viver como nós. E foi pregado numa cruz, morreu como homem, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a certeza da vida e vida eterna. Mateus 25, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Quando Jesus falava do grande julgamento, já na sua segunda vinda, Mateus, no capítulo 25, verso 31, ou a partir do verso 31, Jesus falava assim no grande julgamento: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado, não para vós, mas preparado para o diabo e seus anjos. É este Jesus que, mesmo se apresentando como homem, descendente também lá de Adão, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é o Salvador de todo aquele que o recebe para a salvação da sua alma. O terceiro e último ponto, irmãos, é a história de Jesus, Filho de Deus. A história de Jesus, Filho de Deus. Se você olhar um verso antes do texto que nós lemos, da genealogia de Jesus, você vai ver no batismo de Jesus, que é o verso 22 do capítulo 3 de Lucas, dizendo assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Deus mesmo falando que Jesus Cristo, o Messias, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o homem que foi feito pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, encarnado, nascido da mulher, para viver entre nós, se apresentar como um também da humanidade, mas como o Salvador, o Filho de Deus, em quem Deus tem prazer. Lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 16, agora no verso 16, lá naquele mesmo texto, onde Jesus perguntava: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Depois ele perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Levantou-se Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, como Filho de Deus. Não é sem razão que Lucas, ao encerrar a genealogia escrita por ele, lá no último versículo, verso 38, quando ele fala: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Deus. O que Lucas está apresentando? Eu estou apresentando Jesus Cristo, o Rei, o homem que habitou entre nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai, o seu Pai. Não é apenas filho de Davi, não é apenas descendente de Abraão, não é apenas descendente de Adão, mas é filho de Deus. É filho de Deus. Quando Filipe encontrou Natanael, Filipe disse: olha, achamos o Messias.
o Nazareno. Natanael falou assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe não tentou explicar. Você vem e vê. Vem e vê. Toma conhecimento por você mesmo. Jesus falou para Natanael. Quando eles vieram a Jesus falou: eis aí um israelita em quem não há dolo. Natanael disse: tu me conheces? Jesus falou assim: eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Aí Natanael exclamou: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Abra aí na primeira carta de João, a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, o verso 14, o que está dizendo? Vamos ler juntos? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nós temos visto e testificamos que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. No capítulo 5 dessa mesma carta, logo a seguir aí, vejam os versos 11 e 12 já encerrando. Vamos ler juntos? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus, o Rei eterno. Jesus, o Filho do homem, descendendo lá de Adão. Embora tenha sido de uma forma diferente, o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela concebeu, e Jesus nasceu da mulher. Porque alguns talvez pudessem dizer: não, mas Jesus não é descendente de Adão. A mulher não vem da descendência de Adão também? A mesma descendência. E Jesus nasceu como um menino de fato. Jesus cresceu como todas as crianças crescem. Jesus viveu como todas as pessoas vivem. Jesus teve fome, sede, cansaço, aflições. Jesus teve todas essas condições que o homem tem, menos o pecado. Jesus não pecou, porque ele veio, de fato, para ensinar a cada um de nós a andar com Deus. Andar com Deus. A genealogia nos ensina muita coisa, irmãos. Nos ensina muito a respeito da história real de Jesus. A antropologia de Jesus. Jesus como Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus mesmo nos abençoe. Amém. Nós já chegamos ao final do culto que prestamos ao Senhor.
Nós vamos orar a oração final, impetrar a bênção apostólica, cantar o tríplice amém, e depois, na saudação da paz, entoaremos o cântico Jesus é a aliança. Vamos ficar em pé? Graças te damos, ó Pai, pelas muitas, ricas, grandes, incontáveis bênçãos que temos recebido das tuas dadivosas mãos. Te damos graças, Senhor, porque tu nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Porque tu nos ensinas também na tua palavra, que tu mesmo enviaste o teu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo e nos ensinar a respeito do teu reino. Viver entre o povo como homem, morrer numa cruz, derramar o seu sangue como homem, mas ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, de onde um dia voltará para levar a sua igreja. Abençoa, Pai, ricamente a cada um de nós, para que aprendamos de Ti, aprendamos da Tua palavra, a viver uma vida que agrade a Ti, como Teu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Perdoa também as nossas faltas, aviva a nossa fé e nos prepara para melhor Te servir. Abençoa ricamente, Senhor, aqueles que completaram mais um ano de vida, mais um ano de existência, e isto dada por Ti mesmo, pelas Tuas muitas misericórdias em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, o Leandro, que Tu deste a ele mais um ano de vida, mais um ano em sua existência, também o Gustavo Marinho, a Fernanda Xavier, a Patrícia Arruda, a Nadir e também a Paula, Senhor. Abençoa ricamente esses nossos irmãos, para que eles possam completar muitos e muitos anos ainda, sempre na Tua presença, e glorificando o Teu nome, aprendendo também a fazer o que Te agrada. Nós Te pedimos estas bênçãos e tudo Te agradecemos, no precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Redentor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.